Boa noite. Após um mês de angústia para a família, foi sepultado nesta quarta-feira na capital o menino André, que morreu após cair em um bueiro na capital. Os familiares adotivos só tiveram autorização do IML para retirar o corpo da criança após o resultado do exame de DNA, que só ficou pronto ontem. O corpo de André saiu do Instituto Médico Legal em uma van do Serviço de Assistência Funeral da Prefeitura. No velório, a emoção tomou conta. Finalmente foi possível dar o último adeus ao pequeno, depois de muita burocracia para a retirada do corpo do menino de 6 anos, que morreu após cair em um bueiro na capital amazonense há um mês. O menino, que era adotado, não tinha sequer certidão de nascimento. A demora na liberação do corpo dele ocorreu justamente pela falta de documentação legal que a lei exige. A autorização do IML para a família fazer o sepultamento da criança dependia do exame de DNA. Muito abalado, o pai adotivo ficou o tempo todo ao lado do caixão. Davidson pegou o André para criar ao ajudar a mãe, que seria moradora de rua, a fazer o parto em 2010. Após o caso ganhar repercussão, a mãe foi localizada pelo pai adotivo para tirar uma certidão de nascimento em cartório. A certidão de maternidade que foi apresentada teria sido adulterada. Para os familiares adotivos, o sofrimento pela perda não acaba, mas foi certo alívio para eles fazer o velório e poder proporcionar um sepultamento digno para a criança, cuja história sensibilizou a população. Perder uma pessoa e da maneira como perdemos, ao esperar um mês, hoje faz um mês e um dia, encontrando essa situação, né? Seu Antônio ainda faz questão de lembrar como era o neto que tinha. Era um menino inteligente, muito inteligente. Nunca tinha sentado no banco de colégio, mas sabia ler e escrever. Era um menino cheio de vida. A quarta-feira foi marcada por protestos na capital. Em pelo menos 2 deles, a manifestação era contra as medidas de contenção de gastos na saúde anunciadas na última semana pelo governo do estado. Panelaço, cartazes e muitas pessoas revoltadas. Foi assim que moradores do bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, protestaram contra a transformação do SPA Juventina Dias em unidade básica de saúde. Os moradores alegam que não existe nenhum outro serviço de pronto atendimento em bairros próximos. O que fica mais perto daqui é o SPA do Alvorada 1, já na zona centro-oeste. O pronto-socorro Juventina Dias já existe há 30 anos e, segundo os próprios pacientes, a unidade serve até para quem mora do outro lado da Ponte Rio Negro, que normalmente vem em busca de atendimento aqui. Durante a manhã de hoje, teve protesto também na zona norte da cidade. Funcionários da maternidade Naziradal chegaram a fechar a Avenida Camapuã, pedindo que o governo não encerre as atividades na maternidade no próximo mês. A notícia do fechamento da maternidade foi divulgada durante o anúncio da 3ª reforma administrativa do governo José Mello, na semana passada. Até o final deste ano, só na Suzan, o governo pretende economizar mais de 300 milhões de reais. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que as estruturas do CAIME André Araújo e da Maternidade Naziradal serão integradas à Fundação do Coração Francisca Mendes, com a abertura de mais 60 leitos de internação, além de albergue para mães das crianças que passam por cirurgias cardíacas. E a demanda da Maternidade Naziradal será absorvida pela Maternidade Azilda Marreiro, também localizada na Zona Norte, que ganhará mais 40 leitos. Já o SPA Juventina Dias, na Compensa, que hoje atende em regime de 24 horas, passa a funcionar como unidade básica de saúde, com horário ampliado de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, oferecendo serviços de atenção integral à família. Ainda segundo a Suzan, as mudanças foram definidas com base em estudos que apontaram que 90% das demandas recebidas diariamente pelos SPAs poderiam ser resolvidas nas unidades básicas de saúde. A Suzan reforça que na área de urgência, na mesma Zona Oeste, permanecerão funcionando o SPA Alvorada para atendimentos de média complexidade e o pronto-socorro da criança.
O Tribunal de Contas do Estado aprovou com recomendações as contas do governo do Estado em 2015, o primeiro ano do mandato de José Melo. O parecer do TCE agora segue para a votação na Assembleia Legislativa do Amazonas. O relatório sobre o parecer das contas do governo do Estado em 2015 foi elaborado pela conselheira Yara Lins, vice-presidente do TCE Amazonas. Ela acompanhou parcialmente o parecer prévio do Ministério Público de Contas e votou pela aprovação das contas de José Melo em 2015 com recomendações. Todos os demais conselheiros seguiram o voto da relatora e o parecer foi aprovado por unanimidade. Para o procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado, as contas seriam aprovadas, mas com ressalvas. O tribunal já deu seu parecer, a maioria foi unânime, na verdade, né? Que essas nossas propostas ficariam apenas como recomendações, porque o entendimento da relatora foi um pouco diferenciado do nosso, mas é uma questão de entendimento. O secretário da Casa Civil do Estado, Raul Zaidan, esteve na Corte de Contas e disse que todas as recomendações vão ser cumpridas pelo governo. Recomendações todas pertinentes e com certeza o governo vai seguir todas elas. Uma das preocupações indicadas pelos conselheiros durante a sessão é que nestes tempos de crise, o Estado tem deixado de cobrar dívidas ativas que poderiam se transformar em receita. Isso continua sendo uma recomendação e também uma preocupação de o Estado ter uma cobrança mais ativa com essas pessoas que devem ao próprio Estado, para que entrem como receita e melhore, principalmente hoje, na condição que nós estamos de poucos recursos. O presidente do TCE ainda chegou a cobrar a presença do secretário da Cefaz para tratar sobre as dívidas de empresas estatais que chegam a R$ 1,5 bilhão de reais. Eu não consigo conceber que o Estado todo mês pague a Amazonas Energia quando ele tem um crédito, se não me engano, de 200 e poucos milhões a receber. Por que não fazer um encontro de contas? Questões como essa, eu acho que nós temos que cobrar. Ari Moutinho cobrou também a solidariedade de empresários do Distrito Industrial, que recebem incentivo fiscal para atuar no Estado. Essas pessoas tiveram quase 6,5 bilhões de renúncia fiscal do Estado e nós estamos com unidade de saúde fechando e eles não pagam sequer algo para contribuir com a saúde do Estado do Amazonas. É lamentável. Será que todos os incentivos estão sendo aplicados com a quantidade de empregos, com a quantidade do percentual do PPB que eles estabeleceram lá atrás? Quem é que está fiscalizando isso? Novas operações integradas devem reforçar a segurança durante o feriado prolongado na capital. As ações têm o objetivo de reduzir ocorrências como homicídios, roubos, furtos e principalmente os latrocínios que vêm crescendo na cidade. Em coletiva na sede do Comando Geral da Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública fez um comparativo nas estatísticas de 2 finais de semana, um com operação reforçada e outro apenas com o policiamento ostensivo. Segundo a SSP, entre os dias 12 e 15 de maio, foram registrados 13 homicídios em Manaus. Com 2 operações para combater a criminalidade, neste último final de semana foi possível observar uma redução de 23% nas mortes violentas. Os furtos caíram 30% e os roubos também foram reduzidos durante as operações. Só a Operação Impacto e a Ação Pororoca da Polícia Militar, só dela, conseguiu no mesmo período, ou seja, na verdade é assim, você compara o final de semana anterior com esse final de semana com a operação. Todos os crimes baixaram 16%. Apesar das iniciativas para combater a criminalidade, Sérgio Fontes se mostrou preocupado com os latrocínios, roubo seguido de morte, um tipo de crime que tem crescido em Manaus. Eu te digo, o número de latrocínios não está satisfatório. Não está bom, é um número que está crescendo. Mas aí tem uma explicação para isso também. A Polícia Militar, todo dia, e para falar da Polícia Militar, todo dia ela tira motoqueiro com arma de fogo ou faca. Todo dia. É porque a gente não divulga esses números, mas se divulgar, a gente tirando 4, 5, esses caras são latrocidas. Mas quando eles vão para a justiça, eles não cometeram latrocidas em potencial. Eles não cometeram um latrocínio ainda. Então eles são julgados por porte ilegal de arma de fogo e retornam às ruas com muita rapidez. Em relação às operações de segurança que alcançaram bons resultados, elas devem continuar durante o feriado prolongado. A semana que passou foi na Compensa e como
nós estamos fazendo outros estudos. Esse feriadão agora que vai ter, vamos fazer em outra área. A Operação Impacto, junto com a ação Pororoca, ela vai continuar. 3 homens, entre eles um líder de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, foram presos na zona centro-oeste da capital. Com eles foram apreendidos 150 quilos de maconha do tipo skunk, que teria sido trazida da Colômbia. São 90 pacotes, aproximadamente 150 quilos de maconha tipo skunk. Atualmente, segundo esse delegado, uma das drogas mais consumidas em Manaus. Ela possui um percentual de THC um pouquinho mais alto, por isso o valor dela, e ela possui um valor de mercado muito mais alto, que é mais atraente para os traficantes. É a droga mais comum hoje que tem sido apreendida na cidade de Manaus. O entorpecente estava dentro de sacolas com a localização de uma cidade colombiana. Ainda não foi possível identificar quem trouxe a droga da Colômbia até aqui, navegando pelo Rio Negro. Já em Manaus, os 150 quilos estavam em poder destes 3 homens. Um deles é Lilton Cabral, de 29 anos, apontado pelas autoridades policiais como o atual líder de uma facção criminosa. Velhinho, como também é conhecido, e outros 2 comparsas tentaram fugir em 2 carros quando foram abordados no bairro Tarumã. No momento da abordagem, eles tentaram empreender fuga, dando ré nos veículos na direção dos policiais. Nós efetuamos alguns disparos nos pneus e ele tentou ainda correr na direção do mato no momento que ele foi contido. Com a apreensão desses 150 quilos de maconha tipo skunk, a Secretaria de Segurança Pública já conseguiu fazer um balanço do número de apreensões de drogas. Nós já passamos, pouquinho, mas passamos a apreensão de droga do mesmo período do ano passado. Estamos com praticamente 3 toneladas de droga apreendida. E nesse mesmo período a gente tinha 2 toneladas, 900 e pouco ano passado.